Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Atalia, filha da Jezabel, que tomou o poder em Judá, fez violência em todo o Judá e teve que ser tirada também pela violência. Vamos procurar entender aqui a situação e depois refletir sobre princípios bíblicos ilustrando a situação. Um grande ponto de interrogação que existe na Bíblia é se o apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, matou alguém. Ele não confessa isso em carta nenhuma, que matou alguém. Mas no livro de Atos nós encontramos algumas descrições a respeito dele. Ele estava junto da turba que matava apedrejando o Estevão. Ele concordava com aquilo. Ele participava do grupo, não atirou pedra, mas ele concordava com a situação. Irmãos disseram a respeito dele que em Jerusalém, isso lá em Damasco, mas que ele em Jerusalém exterminava os santos. O que é dito dele é que foi para Damasco, pediu cartas aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, para trazer presos, amarrados, cristãos que ele encontrasse lá em Damasco. Trazer para quê? Para serem julgados no Sinédrio e, caso eles fossem achados errados, que fossem apedrejados. Então, ele pessoalmente não foi matar ninguém. Ele acreditava no mandamento de Deus, não matarás. Um dos 10 mandamentos, não matarás. Mas o Sinédrio podia matar. 2, 3 testemunhas testificando contra uma pessoa assumiam a responsabilidade e o grupo matava uma pessoa por apedrejamento. Se uma mulher fosse encontrada adulterando, apanhada em flagrante, houvesse testemunhas fidedignas que testificassem, então ela era apedrejada. Uma pessoa não podia matar, mas depois de haver um julgamento, e podia ser sumário, testemunho de 2 ou 3 pessoas, isso era o suficiente para que a pessoa fosse morta. E essas 2, 3 testemunhas seriam as primeiras a atirar pedra para que matassem por apedrejamento. Então, uma pessoa só não podia matar outra, e se matasse, ela teria que morrer. E, no entanto, 2 a 3 pessoas, ou o Sinédrio, um grupo de pessoas unânimes, podiam matar alguém. E a gente precisa entender esse princípio do Antigo Testamento. Era proibido por Deus matar, mas as pessoas não respeitavam a lei de Deus. A Jezabel veio lá de Sidom, era uma adoradora de Baal, aquele demônio chamado Baal, e ela se casou com o Acabe, que era rei em Israel. Induziu o Acabe a seguir o Baal também, e fez o reino todo de Israel virar para o lado da adoração a Baal, e perseguiu e matou adoradores de Deus. Ela teve uma filha, Atalia, que se casou com o rei Jeorão, lá em Judá. E ela foi mãe do Acasias, que foi morto também. E ela, quando viu o filho dela morto e que algum outro parente assumiria o reino em Judá, ela saiu na frente, isso está descrito em 2 Reis, no capítulo 11, ela saiu à frente e pegou pessoas que obedeciam a ela e foi matando toda a descendência real, todos os homens que poderiam ter alguma possibilidade de assumir o trono.
Mas uma parenta dela, a Jeoseba, que era... Joseba era como fosse seria filha se fosse dela, mas era filha do rei, mas com outra mulher. Então era uma parenta dela, Jeoseba. E a Jeoseba se casou com o sacerdote Joiada e escondeu o Joás, um bebezinho de 1 ano, da Atalia para que ela não matasse. Esse bebezinho seria como que um neto dela. E a Atalia, então, matou todo mundo e não matou o Joás porque foi escondido pela Jeoseba. Foi escondido no templo. Interessante. Eu acho que o último lugar onde a Atalia desejaria ir seria o templo do Senhor. Porque, possessa por demônios, ela odiava a Deus. E o templo, portanto, era o local mais seguro para guardar e esconder uma pessoa da Atalia, porque a Atalia, o último lugar que ela desejaria ir seria o templo. E ali, exatamente, o sacerdote Joiada, sumo sacerdote, junto com a esposa Jeoseba, esconderam o pequeno Joás por 6 anos. Enquanto isto, Atalia reinou no país, fazendo violência, matando, cometendo todo tipo de arbitrariedade, atrocidade. Foi um estrago o reino de Judá debaixo do reinado da rainha Atalia. Ela não foi colocada pelo povo, escolhida por Deus. Ela tomou o poder à força, se tornou uma ditadora e praticou somente violência, matando qualquer pessoa que poderia resistir a ela. Ela impunha um terror no país de Judá. E até que um olhava para o outro e perguntava, como é que vai ser? Vai acontecer alguma coisa? De vez em quando a gente no Brasil se pergunta assim, olha, não há força política para resistir a essa turma que está no poder. Eles fazem o que querem, o Brasil vive uma tirania e eles fazem o que querem. E será que ninguém vai agir? Será que não vai haver algum corajoso no Brasil que mude a situação? Pois é, lá em Judá, um olhava para o outro e clamava, será que Deus não vai nos socorrer? Será que não vai haver alguma coisa que seja feita para nos livrar dessa mulher que está arrasando o país, está acabando com o país e tirando o povo da presença do Senhor? Lá em Israel, Reino do Norte, os parentes da Atalia tinham sido todos mortos pelo Jeú, que Deus levantou, que não era um servo de Deus, não. O Jeú não era temente a Deus assim, não. Era um homem violento, mas foi levantado com a sede pelo poder e matou toda a descendência de Acabe, os parentes da Atalia. Mas em Judá ela reinava absoluta. E aí, um se perguntava ou perguntava para o outro, será que Deus não vai agir? Alguma coisa aconteceu. Também não temos, assim, registro disso, de como isso começou na cabeça do sacerdote Joiada, que Deus falou com ele, alguma coisa aconteceu com ele, pessoas se moveram para falar com ele, alguma coisa aconteceu e ele tomou uma decisão, resolveu conspirar contra a rainha. E reservadamente conversou com uma outra pessoa, ele concordou e apoiou. Conversou com outro, ele concordou e apoiou. Conversou para todo lado onde ele ousava confiar e acreditar, pessoas concordavam com ele e apoiavam. Na verdade, ninguém gostava daquela mulher, ninguém admirava aquela mulher, todos tinham ódio daquela mulher, mas ninguém se levantava, todos tinham medo daquela mulher. O Joiada disse, eu já estou velho,
eu vou assumir isso, se eu morrer, morri, mas eu vou tomar essa providência. Ele, como sumo sacerdote, comandava a guarda do templo. Não sabemos quantos eram, 300, 800, 2.000 homens, não sabemos quantos eram que faziam parte da guarda do templo. Levitas que pegavam armas para defender o templo, servirem de guardas de acordo com os seus turnos para defender o templo. O templo tinha muitas portas e todas as portas tinham que ser guardadas para que não houvesse uma invasão do templo. Então, esses guardas do templo formavam uma certa guarda. O Joiada disse, eu vou contar com eles, e os preparou para um determinado dia em que nenhum deles tivesse folga, na saída de um turno, entrada do outro. Os que saíam não iam embora, e os que chegaram já estavam ali, e o terceiro turno, que estava de descanso, foi chamado para vir também. Junto com eles, outras pessoas de confiança vieram, e então promoveram a revolta num determinado dia. Trouxeram o pequeno Joás, que já estava com 7 anos, e disseram, este é o verdadeiro rei. Aqui estão os livros, os registros e a coroa. Ele vai ser coroado agora. Colocaram a coroa nele, ungiram com óleo da parte de Deus, e o povo que estava ali no templo, e vinha aumentando, chegando mais e mais gente, todo aquele povo viu e aplaudiu. E os guardas estavam ali, e o sacerdote Joiada já tinha dado a ordem. Todos fiquem atentos, se a rainha aparecer, os guardas cuidem dela. E foi o que aconteceu. A rainha, quando ouviu aquele barulho, aquela barulheira, povo, multidão de povo, que é isso aí? Eu não dei ordem para ninguém, eu sou a rainha, eu não sei o que está acontecendo, ninguém me comunicou nada, eu não dei ordem nenhuma, que é isso aí? E foi lá para ver. Mas tão soberba ela era, que ela foi sozinha, ela não chamou soldados para irem com ela não foi acompanhada de ninguém, ela foi sozinha, de peito aberto, tão cheia de si, soberba, para ver o que era. Quando ela viu aquela multidão, entrou pelo meio da multidão para poder conseguir ver lá na frente. Quando ela viu, junto às 2 colunas do templo, aquelas colunas grandes, ali na frente, na entrada do templo, propriamente dito, estava ali o sacerdote Joiada, o pequeno Joás com a coroa. Então ela entendeu a situação e saiu gritando, traição, 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 vou tomar providência. Mas o sacerdote Joiada já tinha dado orientação. Quando ela chegar, não a matem no templo, acompanhem, os guardas a acompanhem, e quando ela entrar na casa dela, no palácio aí, a matem. Mataram a Thalia e o povo todo aplaudiu. Ninguém gostava daquela mulher, ninguém ficou do lado dela, ninguém a defendeu, e houve paz no povo todo. E o povo ficou muito feliz, porque agora tinha um rei da linhagem de Davi, que apesar de 7 anos de idade, mas era o rei, e junto a ele o sacerdote, muito sábio, o sacerdote Joiada, que era tio e o tutor daquele pequeno. Na verdade, quem governava era o sacerdote Joiada, com muita sabedoria, no temor de Deus, e o pequeno Joás ia aprendendo. Foi crescendo, quando adolescente e jovem, já começou a tomar o reino e sempre seguindo naquela direção, buscando o Senhor. O reino cresceu, se estabeleceu, foi tudo muito bem. Depois, outras coisas aconteceram, mas vamos focalizar isto. Afinal de contas, foi válido, foi lícito o que ele fez? Um crente pode participar de uma revolta? O crente pode usar armas? Essa é uma discussão que continua. Os calvinistas dos Estados Unidos advogam claramente que podem usar armas, porque o próprio Jesus mandou comprar as espadas. Não é para ficar usando armas assim de qualquer jeito.
mas o cristão pode ter armas, segundo os calvinistas dos Estados Unidos, baseados em várias passagens da Bíblia, mas principalmente nesta em que Jesus mandou comprar as espadas. Bom, é lícito, é válido fazer hoje em dia alguma coisa assim? Essa resposta não é tão fácil. Na verdade, tudo é lícito, mas nós vamos dar contas a Deus do que nós fazemos. Nós estamos pegando em arma para defender a nossa casa contra um bandido que está invadindo. O Antigo Testamento tem orientações sobre isso, mas nós não estamos debaixo da égide do Antigo Testamento. Nós estamos na era da graça, devemos amar o inimigo. Se alguém nos roubar alguma coisa, a gente deixa levar mais alguma coisa. É isso que Jesus falou. Então nós vamos ficar com o Antigo Testamento, que pode usar arma para se defender, desde que tenha sido de noite, porque se for de dia, não, aí a gente teria que tomar outra providência, pelo Antigo Testamento. Mas pelo Novo Testamento não podemos matar ninguém, pelo contrário, devemos amar o bandido, o ladrão, e ainda, se ele roubar alguma coisa, a gente deixar levar mais alguma coisa. Nós fazemos isto? Pois é uma situação delicada. O crente pode usar armas, a gente vai pensar, tem que pensar. De qualquer forma, nós agimos por fé, em obediência a Deus, pelo Espírito de Deus, que vai nos guiar, dirigir, mas esse princípio permanece. Quando um governo usurpa o poder e usa de violência, só é tirado com violência. Ainda que não sejam os cristãos, Deus levante outro, como o Jeú. O Jeú não era necessariamente um servo de Deus, mas o Senhor levantou, era um militar, que Deus levantou para dar um golpe de Estado, fazer uma revolução e matar quem estava no poder. Deus vai levantar alguém, mas, em princípio, o poder é desejado por muita gente. É desejado e quem está no poder se sente no direito de usar de violência, de prender, fazer e acontecer. E, em princípio, a pessoa só é tirada do poder por outro poder também. É interessante essa questão. Nós vamos nos unir a revoltosos e promover uma revolução, uma rebelião. O cristão tem que estar ocupado com o reino de Deus, mas ele ora, intercede a Deus e o Senhor levanta outros. Deus é soberano sobre todos, mas a gente vai aprender alguma coisa. Quem está no poder e usa de violência, só com a violência será tirado. Deus é poderoso para levantar situações, uma guerra, uma situação assim estranha acontecendo, uma traição de dentro do próprio governo, contra o próprio governo, digamos, um vice-presidente se levantando contra o presidente, como já aconteceu. No Brasil, nós tivemos alguns vice-presidentes que se mobilizaram contra o presidente ou a presidente. Isso já aconteceu no Brasil. Deus age, mas nós cristãos não devemos estar entre esses, porque estamos envolvidos com a pregação do reino de Deus, mas nós também estamos envolvidos com a oração e a intercessão. Então, na oração, na intercessão, nós clamamos a Deus que levanta os Jeús e outros para lutarem, e o povo de Deus tem que estar atento a quem está no poder e estar orando por todos que estão investidos de autoridade. Mas quem age é Deus e pode esperar que Deus vai fazer coisas acontecerem. Se um governo age extremamente, violentamente, usando ou abusando do poder, dessa forma ele vai ser tirado do poder também, porque Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Nós vamos estar na presença de Deus em oração. Se nós não estamos nesse grupo que usa de força, de violência, porque o nosso trabalho não é esse, nós estamos
pregando o evangelho, estendendo o reino de Deus. Por outro lado, como sacerdotes, orando, intercedendo, nós vamos crer que Deus vai fazer coisas desse tipo. O povo de Deus tem que estar atento em oração a tudo que está acontecendo na nação.